Somos da Carbonfy, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Oi, pessoal! Hoje a gente vai analisar um sinal, um sinal bem interessante que surgiu nos mercados financeiros globais. Parece que algo está mudando, sabe? A gente está falando do mercado de crédito corporativo, que andava meio parado, meio retraído, e agora parece estar, dando sinais de vida. E o gatilho para a nossa conversa de hoje é uma jogada de mestre, ou pelo menos de peso, da gigante americana AT&T. Nossa base aqui são análises, informações que a gente compilou aqui na Carbonfy sobre esse tal descongelamento do mercado de crédito corporativo global. A ideia não é só dar uma notícia, mas entender o que essa emissão bilionária da AT&T significa de verdade. Por que justo agora? O que está por trás disso? E claro, o que mais interessa para a gente, como essa onda pode, eventualmente chegar aqui no Brasil. Ou será que não chega? Vamos mergulhar nesses pontos. Bom, o fato é esse. A AT&T anunciou que vai emitir títulos de dívida. Uma bolada, 4 bilhões de dólares. E muita gente no mercado está olhando para isso não como um caso isolado, sabe? Mas talvez como o tiro de largada. Um sinal de que aquela janela para pegar dinheiro emprestado em condições melhores está reabrindo. Exatamente. E para sacar a importância disso, a gente tem que lembrar como estava o cenário até pouco tempo atrás, né? Foi um período, quase um deserto para novas emissões de dívida de empresas. O Federal Reserve, o Banco Central americano, subiu os juros com força para controlar a inflação. E isso, claro, deixou o dinheiro muito mais caro. Muitas empresas, mesmo as gigantes, tiveram que engavetar planos, adiar investimentos que precisavam de grana de fora. Foi um freio de mão puxado. Entendi. Então essa tacada da AT&T, agora ela sugere que a percepção de risco mudou ou o custo do dinheiro caiu tanto assim para justificar uma operação desse tamanho, o que virou tão rápido? Na verdade, uma combinação de coisas. E o timing da TNT parece ser uma leitura bem afinada desse cenário. O primeiro ponto-chave é que o mercado está cada vez mais convencido, sabe? De que o pico dos juros nos Estados Unidos já passou. O Fed não disse acabou oficialmente, mas a comunicação deles, os dados de inflação, de atividade, tudo isso leva a crer que não vem mais altas fortes por aí. Isso já acalma as expectativas, né? Ah, claro. Só essa percepção já dá uma aliviada no humor do mercado. Sem dúvida. E junta isso com outro fator importante, a aposta crescente no tal pouso suave da economia americana. Aquela ideia de que o Fed vai conseguir baixar a inflação sem jogar a economia numa recessão feia, sabe? Isso ganhou força. Antes o medo era a recessão certa, né? Exato. Meses atrás era o cenário principal. Agora o risco ainda existe, claro. Mas a conversa mudou. Um pouso suave significa o quê? Economia aguentando firme, lucros das empresas mais estáveis e, consequentemente, menos risco de calote para quem empresta dinheiro para elas. Ok, faz sentido do lado da AT&T que está emitindo a dívida. Mas e quem compra esses títulos? Por que alguém ia querer botar 4 bilhões de dólares na AT&T agora, mesmo com a economia ainda meio desacelerando? Aí entra um ponto crucial. Existe uma demanda reprimida, uma fome mesmo, por títulos de renda fixa de alta qualidade. O que o mercado chama de investment grade, ou high grade. Pensa nos grandes investidores, fundos de pensão, seguradoras, gestores mais conservadores. Durante a turbulência, a incerteza, muita gente ficou na defensiva, né? Com dinheiro em caixa ou em títulos bem curtinhos. Agora, com essa perspectiva de juros mais estáveis, talvez até caindo lá na frente, e buscando segurança, eles voltam a olhar para quê? Para títulos de empresas sólidas, as blue chips, como a AT&T. Então é uma busca por segurança e, ao mesmo tempo, a chance de pegar taxas que ainda são boas antes que os juros caiam mais, é isso? Exatamente. Tem essa janela percebida para travar um retorno ainda legal em algo considerado seguro. A AT&T, mesmo com seus desafios lá no setor dela, é vista como empresa que gera caixa, que paga as contas. Essa combinação segurança percebida e taxas ainda atraentes cria essa fome por papel high grade. E a falta de emissões recentes também ajuda, né?
Quando aparece um nome de peso, Com certeza, a própria escassez contribui para essa demanda quando um gigante resolve um mercado. entendi. E o dinheiro, esses 4 bilhões, a AT&T vai usar para quê? Sai comprando tudo ou é algo mais, digamos, pé no chão? Pelo que a empresa sinalizou, é uma estratégia dupla bem pragmática até. Uma parte importante da grana vai ser para refinanciar dívidas antigas, dívidas que eles pegaram em condições piores, talvez com juros mais altos, prazo mais curto. É gestão de passivo, sabe? Aproveitar o momento para melhorar o perfil da dívida. Trocar dívida cara por mais barata. O beabá da boa gestão financeira. Precisamente. Mas não é só isso, não. A outra parte do dinheiro deve ir para investimentos que eles consideram estratégicos de longo prazo. A gente está falando principalmente de continuar expandindo a rede 5G deles e a infraestrutura de fibra ótica. Ah, áreas que precisam de muito capital. Muito capital. Mas são cruciais para eles continuarem competitivos lá no setor de telecom. Então, é um mix. Arrumar a casa nas finanças e continuar plantando para o futuro. Ok, o cenário da AT&T e o contexto global ficaram bem mais claros para mim. Agora a pergunta de $1 milhão para quem está ouvindo a gente. Como é que essa movimentação lá nos Estados Unidos bate aqui no Brasil? É bom, é ruim, tanto faz? Olha, se a gente conecta isso com o Brasil, a leitura inicial é positiva sim. Esse descongelamento lá fora, com a AT&T sendo um exemplo bem claro, acaba soprando um vento a favor para economias emergentes como a nossa, mesmo que indiretamente. Como assim, indiretamente? De que forma um título da AT&T ajuda uma empresa brasileira que está precisando de dinheiro? Funciona em algumas camadas, sabe? Primeiro, cria um benchmark positivo. O que é isso? Quando uma empresa desse tamanho captar tanto dinheiro em condições ok, isso melhora o astral geral do mercado de dívida global. Mostra que tem dinheiro na praça, que tem apetite por risco, começando pelo risco menor, que são esses títulos high grade americanos. Isso pode, aos poucos, fazer os investidores olharem para outros degraus de risco, incluindo títulos de empresas de mercados emergentes. Entendi. A confiança que deixa a AT&T captar abre a porta para outros. É isso. Exato. Pode deixar o ambiente mais receptivo para as nossas grandes empresas aqui, aquelas com bom histórico, que já acessam o mercado lá fora. Pensa numa Petrobras, numa Vale, grandes bancos, para elas também conseguirem se financiar lá fora. Talvez não com a mesma taxa da AT&T, claro, a gente vai falar disso, mas com certeza melhor do que conseguiriam meses atrás, quando o mercado estava travado. A janela abrindo lá ajuda a abrir um pouquinho aqui. Além desse acesso mais direto para o capital das nossas campeãs nacionais, tem algum impacto mais geral para a economia brasileira? Tem sim um efeito mais espalhado, ligado à percepção de risco geral. O mercado de crédito global funcionando melhor, com mais dinheiro circulando, investidor mais confiante. Isso tende a melhorar o humor sobre emergentes como um todo. Historicamente, quando o apetite por risco aumenta lá fora, uma parte dessa grana acaba vindo buscar retorno maior em economias como a nossa, seja na bolsa, na renda fixa ou até investimento direto na produção. Isso poderia mexer com o nosso famoso risco país, aquele prêmio extra que pedem para investir aqui. Potencialmente sim, uma melhora sustentada lá fora pode ajudar a comprimir um pouco esses spreads, o custo de captação externa do Brasil e de outras empresas brasileiras. Mas é aqui que a história fica mais complexa, né? E a gente precisa colocar uma vírgula importante que o próprio exemplo da AT&T ajuda a ilustrar, o tal do custo Brasil. Ah, ele de novo. O custo Brasil. Vamos tentar deixar isso mais concreto. Mesmo com esse cenário global melhorando, se a gente tivesse uma empresa brasileira igualzinha a AT&T, mesmo tamanho, mesmo setor, mesma qualidade de crédito, ela ainda pagaria mais caro para pegar esses 4 bilhões lá fora? É isso. É exatamente essa a ideia. E essa diferença, esse acréscimo no juro que a nossa empresa hipotética pagaria, é a cara do custo Brasil no mercado de capitais. Ele reflete um monte de fatores que o investidor olha e pensa: aqui tem um risco a mais, específico desse país. Não é só um humor global, é uma avaliação das nossas fragilidades internas. E o que entra nessa conta, o que deixa o dinheiro mais caro para a gente lá fora, além do cenário global? São várias coisas que se misturam. A incerteza fiscal de longo prazo é talvez a mais falada. Dúvidas sobre a dívida pública, regra fiscal que muda toda hora
isso gera desconfiança. Mas não para por aí. Entra também a complicação do nosso sistema tributário, a insegurança jurídica que às vezes aparece, a burocracia, os gargalos de infraestrutura. Até o barulho político constante, né? Com certeza. O ruído político dificulta prever as coisas. Tudo isso o investidor coloca na conta como risco adicional. Então, mesmo que a maré global esteja subindo e levantando vários barcos, o nosso barco brasileiro ainda carrega um peso extra por causa dessas questões internas. Perfeito. A metáfora do peso extra é ótima. A melhora lá fora ajuda, alivia a pressão, mas não apaga os desafios estruturais que fazem o dinheiro ser mais caro para o Brasil do que para outros países vistos como mais sólidos ou estáveis. Isso joga luz numa questão fundamental. A gente precisa de reformas de políticas aqui dentro que ataquem essas fontes de risco para poder aproveitar melhor essas janelas que o mundo oferece. Fica bem claro, então. Essa mega operação da AT&T é bem mais que uma transação isolada. É quase um termômetro, um símbolo dessa mudança de humor, ainda que tímida no mercado financeiro global. É como se as artérias do sistema que estavam apertadas pelo medo, pelos juros altos, começassem a relaxar um pouquinho. E aí o crédito volta a fluir, começando pelas empresas mais fortes. Exatamente. E essa volta dos gigantes ao mercado de dívida é crucial. Quando as grandes empresas conseguem dinheiro para investir, isso gera um efeito cascata, né? Elas contratam fornecedores, criam empregos, puxam a inovação. É um motor importante para reativar o investimento produtivo, que é o que gera crescimento sustentável de verdade, não só baseado em consumo. Trazendo de volta para cá, a mensagem parece ser: tem uma corrente mais favorável vindo de fora, uma mudança de ventos que pode sim beneficiar o Brasil. Sem dúvida. O cenário externo parece menos hostil, talvez até ajudando em alguns pontos. E isso leva a gente para uma reflexão final, que talvez seja o ponto-chave para quem acompanha a economia e os negócios por aqui. Tem muito a ver com aquela ideia de saber aproveitar que a nossa fonte menciona. Diante dessa janela que está reabrindo lá fora no crédito, e sabendo que essa melhora não some com os nossos problemas internos num passe de mágica, fica a pergunta, né? Que estratégias concretas o Brasil, governo, empresas, todo mundo, poderia adotar para não só ser levado pela maré, mas para ativamente otimizar os ganhos? Como a gente pode navegar nisso para conseguir mais dinheiro, mais investimento, mais crescimento e, ao mesmo tempo, ir diminuindo, mesmo que aos poucos, o peso desse custo Brasil que ainda não segura? Que ações específicas fariam a diferença para a gente tirar o máximo dessa situação externa um pouco melhor? Uma reflexão essencial, né? Como transformar essa oportunidade que vem de fora em avanço real aqui dentro. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga Carbon Fi para se manter sempre atualizado.